Uma das maiores mentiras sobre aprendizagem é achar que a pausa atrapalha o aluno, principalmente dentro da educação especial. Porque para muitos alunos com desabilidade intelectual, a pausa ela não interrompe a aprendizagem. Pelo contrário, ela faz com que o aluno ou com que a aprendizagem seja possível. E hoje eu vou explicar por quê. Vem comigo. Se você, como eu, trabalha com alunos DI, ou seja, alunos com desabilidade intelectual moderada, provavelmente você já percebeu uma coisa. Depois de um certo tempo dando aula, explicando ali a matéria, o aluno simplesmente para de responder da mesma forma. Ele fica mais quieto, se distrai mais, fica irritado, desorganizado e às vezes ele até se desliga de tudo ali. Então, isso não significa que falta interesse, que ele não quer mais saber de aprender. Isso, por muitas vezes, significa fadiga cognitiva. E é por isso que as pausas são tão importantes. Uma sala de aula eficaz normalmente trabalha com 3 tipos de pausas. Nós temos a micropausas, que são pequenas interrupções, rápidas interrupções durante a atividade. Então, nós temos como exemplo, você está lá dando aula, o professor está lá dando aula e ele pede para o aluno levantar e buscar algum material. Essa é uma micropausa. Ou o professor está dando aula e fala, ok, agora todo mundo levanta, vamos terminar essa atividade, todo mundo junto, vamos sentar aqui nessa mesa grande e eu vou terminar essa atividade aqui junto com vocês. Então, essas são chamadas de micropausas. Aí nós temos as pausas cognitivas. As pausas cognitivas, elas acontecem quando nós mudamos de tarefa. Por exemplo, mudamos de tipo de tarefa. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma atividade escrita. E daí, terminamos ali a atividade escrita e eu falo, ok, então agora nós vamos fazer uma atividade mais prática. Mesmo que seja ali dentro do mesmo contexto, mas agora nós vamos mudar de atividade. Então, essas são as pausas cognitivas. Aí nós temos a terceira pausa, que são as pausas reais. Sim, as pausas reais existem e elas também são importantes. Essas são as pausas onde nós realmente paramos e se desligamos de tudo. É a pausa onde eu vou brincar, onde eu vou criar, aonde eu vou me desligar, porque é como se aquele momento é aquele momento em que o cérebro ele realmente reduz a demanda, né? Agora eu vou relaxar, tá bom? Então essas são as 3 pausas que nós temos. Mas também é importante lembrar que alunos DI, os meus alunos de deficiência intelectual moderada, eles precisam dessas 3 pausas. Nem adultos conseguem prender a atenção por muito tempo. Então imagine os nossos alunos. Os nossos alunos eles precisam fazer muito mais esforço para processar informações. E existem pesquisas na psicologia, da psicologia cognitiva ou em psicologia cognitiva que mostram que a nossa atenção sustentada ela diminui com o tempo. E estudantes neurodivergentes frequentemente apresentam fadiga cognitiva mais rápida. No caso de deficiência intelectual moderada, o processamento costuma ser mais lento. A memória de trabalho ela é mais limitada e muitas tarefas exigem repetições ou mais repetições. Ou seja, o cérebro ele trabalha mais para conseguir fazer coisas que outras pessoas fazem automaticamente. E sem pausas, o desempenho ele não melhora. Na verdade, ele piora. Muitas vezes o aluno ele não está desobedecendo, ele está apenas sobrecarregado. A aprendizagem depende muito da memória de trabalho. É ela que ajuda o aluno a manter informações ou instruções na mente enquanto executa uma atividade. E quando o cérebro desse aluno está em sobrecarga, o aluno começa a esquecer comandos, ele começa a perder etapas,
ele comete mais erros. E tudo isso por quê? Porque o cérebro está sobrecarregado. Então, às vezes, você acabou de explicar uma atividade e segundos depois o aluno pergunta, professor, o que tem que fazer mesmo? Isso pode ser uma sobrecarga cognitiva. Então, pequenas pausas, elas funcionam como se fosse um reset, como se fosse aquele botãozinho reset, né? Você aperta ele para o cérebro recomeçar. Nem toda crise começa de repente. Às vezes o estresse vai se acumulando aos poucos, com o tempo. E os alunos com DI, eles têm frequentemente, eles têm essa dificuldade com tolerância de frustração, com regulação emocional e com a comunicação de necessidades. Então, sem pausas, esse desgaste só vai aumentar e pode até levar ao desligamento, levar ao isolamento, levar a criança ao comportamento desafiadores. Por isso, as pausas são importantes, porque elas não são apenas reativas, mas elas são preventivas. Para muitos alunos especiais, movimento significa foco. Então, atividades com movimentos são extremamente eficazes e pode ser apenas andar pela sala, pode ser caça-tesouro. Eu mesmo na minha sala, todas as vezes que eu começo uma nova unidade, eu tenho vocabulário novo, eu tenho palavras novas que eu tenho que explicar para eles para dar continuidade na minha atividade durante aquele mês. Então, o que eu faço? Eu sempre uso o caça-tesouro, né, essa atividade, com uma forma de ensinar o vocabulário. Então, eu tenho lá a palavra, com o visual sempre, e eu tenho a definição também com o mesmo visual que tem aqui na palavra. Eu entrego a palavra para eles e eu escondo a definição na sala de aula. E daí eu dou a palavra, pergunto, o que você acha que isso significa? Aí eles falam lá o que eles acham que significa, eu falo, vamos ter certeza disso? Vamos procurar a definição? E daí eles andam ali pela sala, e eles vão para frente da sala, eu dou suporte para os alunos que não conseguem ler, e os que conseguem ler, eu deixo eles lerem para toda a sala. Então, isso também é uma atividade que faz parte do quê? Desse movimento, dessa atividade de movimento, porque o movimento ele ajuda no oxigênio do cérebro, ajuda o aluno a focar. O movimento ele aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, que ajuda a ativar a atenção. Então, para muitos alunos, o movimento ele melhora o desempenho e ficar parado só vai piorar. No próximo vídeo, eu vou falar sobre uma parte extremamente importante. Como a pausa ou as pausas ajudam na independência, no comportamento, na motivação e nas habilidades da vida real. Porque na educação especial, aprender vai muito além do conteúdo acadêmico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aqui, dá um like, compartilhe esse vídeo com aqueles professores que estão tendo dificuldade dentro da sala de aula. Quem sabe, eles tendo um pouquinho mais de pausas, os alunos vão começar a entender melhor, aprender melhor, participar melhor, ser mais independente. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigada por hoje. Bye!